Olá, o meu nome é José Pedro Calheiros e sou o aluno número 27.189 do Instituto Politécnico de Beja, do curso de pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar. Esta apresentação é no âmbito da cadeira de Planeamento Estratégico e Marketing Territorial e é precisamente sobre marketing territorial que hoje vamos abordar esta nota. O que é isto do marketing territorial? Nós sabemos que o marketing é a forma de organizar a comunicação de forma a atrair clientes, consumidores, utilizadores para um determinado produto ou serviço, utilizando as suas necessidades, criando as suas necessidades. Bem, mas acrescentamos à palavra marketing a palavra territorial. Então, territorial quer dizer, sem dúvida alguma, um território, um espaço geográfico bem definido. Esse espaço geográfico pode ser uma aldeia, uma vila, uma cidade, uma região, um país. Ainda não temos que fazer marketing territorial para o planeta Terra, porque ainda não encontramos outras civilizações que queiramos convidar a virem ter connosco. E, portanto, hoje vamos falar aqui um pouco da evolução do discurso, de como é que isto do marketing territorial nasceu, ou como é que nasceu a sua definição, mas também vamos fazer aqui uma abordagem histórica. Isto é verdade que ele começa a ser estudado quando estas questões do território, do ordenamento, do planeamento estratégico começam a estar sistematizadas, a estar estudadas, a estar publicadas, mas o marketing territorial certamente existe, mesmo sem esta definição, desde os primórdios da humanidade, quando determinados povos precisavam de atrair populações para se juntarem a si. É verdade que na antiguidade, em momentos até anteriores à antiguidade, classificado pelos níveis da história, na pré-história, as populações eram muito avessas a chamar outros povos, antes pelo contrário. As tentativas eram de conquista, de submissão, de escravatura, eram essas as regras. Bem, e também desconhecemos o que se passou em determinados momentos da história, ou pelo menos eu desconheço, e os autores ocidentais, europeus, norte-americanos, não falam muito disso, porque é um campo mais dos homens e das mulheres da história. E, portanto, o que é que se passou no Oriente Médio, no Extremo Oriente, na China, enfim, nas civilizações da América do Sul. Sabemos algumas coisas, mas concentremos-nos agora na origem daquilo que são as civilizações europeias, como nós as conhecemos, e que no fundo deram origem depois à civilização que hoje ocupa o continente americano, digamos que em coexistência, nem sempre pacífica, com os povos que lá estavam, os povos indígenas. Bem, então, comecemos talvez pelos gregos, para não termos que recuar muito. Os gregos tiveram algumas necessidades de marketing territorial. Bem, não necessariamente. É verdade que não houve, nós estudámos, houve uma civilização grega, mas não houve nunca um império grego. A Grécia era constituída por cidades-estado, por pequenos territórios que ora tinham alianças, ora tinham disputas entre si, e digamos que, ocupando as margens do Mediterrâneo, foram por sua vontade e nunca chamaram ninguém para ocupar os seus territórios, nunca precisaram de fazer um marketing territorial. Já com a civilização romana, as coisas são diferentes. São diferentes porque estamos a falar de um império, estamos a falar de um império que se instala em muitos territórios, às vezes de forma mais violenta, às vezes dizimando populações, e estamos a falar de qualquer coisa que pode ter atingido 50, 90 milhões de pessoas no seu auge. Estamos a falar de 20% da população mundial nessa altura.
E o que é que acontecia quando os romanos tinham que, ou chegavam a determinados territórios? Vamos ver o caso da Península Ibérica, vamos ver o caso de Portugal. Os romanos perceberam que aqui haviam riquezas, nomeadamente riquezas metálicas, haviam minas a explorar e uma das coisas que fizeram, obviamente, foi utilizar a mão de obra mais ou menos escrava que aqui tinham. Mas nem só de escravos vivia a sociedade. Precisavam de criar condições para que as elites militares, as elites administrativas, as elites sociais, aqui se instalassem. E por isso tiveram que criar a primeira grande campanha de marketing territorial, dizendo que a Península Ibérica era um sítio fora de série, excepcional. Muito bom. Bem, obviamente que eu agora vou-me socorrer aqui de um amigo que trouxe aqui. Certamente vocês reconhecem este personagem. Este personagem é o Obelix, com o seu amigo do célebre personagem Asterix, e ambos protagonizam um conjunto de histórias em que uma delas é precisamente a grande campanha de marketing territorial dos romanos. Essa campanha chama-se O Domínio dos Deuses, e o Domínio dos Deuses é um empreendimento de luxo que cria problemas à aldeia dos gauleses que ficava na Gália, porque vai ser construído, ou é construído, na floresta, nas redondezas da aldeia. Quem gosta de Asterix, quem gosta de banda desenhada, certamente já leu e percebe isso, e percebe como Gocini e o Derzo aplicam na sua história um conjunto de práticas de marketing para que consigam atrair as elites do Império para virem para um sítio que era um sítio mais ou menos remoto. Portanto, se era remoto a Gália, imaginem quão remoto seria o nosso território. Mas realmente temos locais onde a ocupação romana, a nível das elites burguesas, nobres burguesas de negócios, são muito importantes. Vejam-se, por exemplo, o conjunto de ruínas que chegam até aos nossos tempos e a sua importância. As ruínas romanas de Troia, com a sua parte industrial e habitacional, Miróbriga em Santiago do Cacém, a megapolis, cidade da Amaia, em Marvão, e até um exemplo que tivemos aqui no nosso vídeo de apoio, São Cucufate, na Vidigueira, em Vila de Frades, portanto no concelho da Vidigueira, com uma quinta, uma vila. Bem, essas vilas espalharam-se por todo o Alentejo. Espalharam-se umas mais sumptuosas, outras mais modestas, certamente. Elas situavam-se para gerir depois também a agricultura. Bem, e há quem defenda que o que nós hoje chamamos os montes alentejanos, até porque em alguns são feitos trabalhos arqueológicos e começam-se a descobrir vestígios romanos, os montes alentejanos são os herdeiros diretos dessa colonização, desse marketing territorial que foi feito para atrair as pessoas. Bom, certamente esse marketing territorial não teria uma produção vídeo, não teria um influencer, nem um youtuber a falar, mas teria um conjunto de argumentos escritos, descritos, passados nas peças de teatro, passados nas informações que chegavam às populações, e, portanto, foi os primórdios do marketing territorial. Mas venhamos a Portugal. E venhamos ao marketing territorial que foram feitos pelos reis portugueses, o primeiro de todos até antes de haver reino de Portugal, quando Dom Afonso Henriques precisou do apoio de soldados, de cristianizadores, mas também de povoadores, de quem é que ele se socorreu? Das ordens religiosas, nomeadamente a Ordem de Santiago, que tão instalada esteve no território do Alentejo durante tanto tempo. E a Ordem de Santiago já está
situada no norte de Espanha, e vem com a promessa de um marketing territorial de conquista e colonização. Mas também os cavaleiros templários, que vieram do centro da Europa, depois tiveram aquela vicissitude e passou a ser a Ordem Templária, passou a ser a Ordem de Cristo. Bom, isso é de outro segmento da nossa informação. Mas também os cruzados que estavam em trânsito da Holanda, da Alemanha, de Inglaterra e que paravam nas nossas costas a fim de irem para a Terra Santa, para as Guerras Santas, as cruzadas em Jerusalém, muitos deles foram convencidos a dizer, não, aqui também há infiéis. Bem, os infiéis é aquilo que nós chamamos ou chamávamos às pessoas que tinham outra religião, que neste caso, que eram os mouros, que praticavam o islamismo e que estavam no sul de Portugal. Aqui também há infiéis, e, portanto, mas eles têm terras, e eles têm riquezas, e eles têm água, e eles têm sítios para ficar, e eles têm aldeias, e eles têm cidades. E, portanto, isto foi um marketing territorial. Bom, os tempos passaram e temos um grande marketing territorial assegurado por Dom Fernando, a Lei das Semarias. A Lei das Semarias é um marketing territorial do mais documentado que existe. Isto é, entregamos terras, capacidade de produzirem e fixam-se nestes locais. E assim foi. O marketing territorial encontra depois os descobrimentos. E quando temos os descobrimentos dizemos isto já não há condições para estar aqui, mas temos uns territórios ótimos para vocês viverem. E aí as promessas eram liberdade, nomeadamente para quem tinha problemas legais ou não tinha dinheiro ou não tinha meios de subsistência, mas outras coisas, capacidade de angariar riqueza, a capacidade de ter, isto para os homens tipicamente, a capacidade de encontrar mulheres, de poder ter filhos, criar geração, criar família, e dos descobrimentos podemos dizer que foi um ato em contínuo até ao fim dos nossos territórios, entretanto que passaram a chamar-se territórios ultramarinos, com os processos de colonização. Portanto, as pessoas iam para a África porque os territórios portugueses em África, tal como nos outros países, eram promovidos para se acontecer. Por exemplo, os ingleses, os franceses, não só davam essa oportunidade de colonização, como, por exemplo, chamavam os militares para irem fazer as suas campanhas nas terras do ultramar de cada país, a fim de ganharem melhor, terem privilégios, subirem as patentes, enfim, um conjunto de argumentos em que, acima de tudo, o que se fazia era marketing territorial, porque se utilizava o território que se queria ocupar com argumentos positivos. Enfim, escondendo as dificuldades e dando-lhe argumentos positivos. Em Portugal, no nosso território, copiando o modelo espanhol, também se tentou fazer aqui a colonização interna. Tivemos uma junta de colonização interna, copiando as aldeias de colonização da Andaluzia, criadas no tempo de Franco. Portanto, são estas as grandes dinâmicas históricas. Bem, podemos falar de outros países. Os Estados Unidos também tiveram sempre essa questão, tinham muita mão de obra no Sul, mas tinham muito dinheiro e industrialização no Norte, e portanto entre os anos 30 e os anos 70 tentaram esse namoro, chamando as pessoas para investir e para colonizar, mas os Estados Unidos, se olharmos para o mapa, com os seus 400 milhões de habitantes, ou 300 e tal milhões de habitantes, encontramos uma faixa entre a Califórnia, que tem alguma população junto à costa, mas poucos quilómetros para o interior, e depois praticamente a chegarmos até à costa leste, temos um enorme deserto, aqueles estados todos, que são os estados todos que nós nos lembramos dos filmes do Oeste, e os filmes dos colonos, e portanto das caravanas, e aí posso-vos ir buscar outro herói de banda desenhada, o Lucky Luke,
que mostra tão bem essa questão, ou todo o cinema que está no nosso imaginário, todo o sistema dos filmes do Oeste. Portanto, que é o grande esforço de colonização que aconteceu nos Estados Unidos e também no Canadá. Bem, no Canadá, Austrália, Nova Zelândia, ou seja, esses territórios até tiveram políticas de imigração, portanto, de receber imigrantes muito ativas, de forma a conseguirem ter massa crítica para se desenvolverem. Bem, até aqui eu falei-vos de marketing territorial para povoamento, para colonização, para desenvolvimento. É verdade que nos Estados Unidos, depois, a partir dos anos 70, já se pensa outra coisa, já se pensa como é que vamos buscar tecnologia, saber, experiência, são a criação de universidades de ponta, de laboratórios de investigação, de centros de desenvolvimento em determinados sítios para captar cérebros, mas também o desenvolvimento turístico, a apontar territórios como o grande sucesso, e é preciso não esquecer que os Estados Unidos começam a criar os parques naturais, o primeiro país que cria parques naturais, e os parques naturais têm uma missão de conservação, mas também uma missão de divulgação, de levar pessoas a sítios mais inóspitos dos Estados Unidos, e portanto que tem um grande boom a partir dos anos 50, 60, o turismo interno dos Estados Unidos começa-se a desenvolver e vai por aí fora, com aquelas vicissitudes todas das distâncias que era preciso percorrer, mas que as viagens de avião, por exemplo, acabaram por diminuir essa ameaça, essa dificuldade. No caso europeu, tivemos o martírio da Segunda Guerra Mundial e algum tempo de recuperação dessa destruição, não só física, mas a destruição psicológica e emocional de toda uma geração que teve que recuperar, e a pouco e pouco foi-lhes dado outras oportunidades, dizendo a vida não é só trabalhar, e portanto há as férias, os fins de semana, o lazer, a família, o desenvolvimento, e portanto aí começa a haver o marketing territorial para o turismo. E portanto o turismo, que era uma atividade que estava muito dedicada às elites, e as elites, mesmo já com o grande tour do século XIX, das elites reais, nobres, mas depois, está bem, nos anos, é verdade, podemos falar nos anos 20, no pós-Primeira Guerra, aquele entusiasmo fugaz que tivemos dos loucos anos 20, a circulação, mas estamos a falar de algo muito restrito a nichos intelectuais, a nichos financeiros da sociedade. É realmente a partir dos anos 50 que temos esse boom do viajar, e portanto os destinos passam a dizer assim: bem, mas as pessoas têm que nos vir visitar. Então vêm-nos visitar porquê? Porque é que alguém nos vai ver? Bom, e alguém diz: epá, mas estas cascatas são muito giras, não é? Epá, isto aqui, mas nós só temos deserto. Epá, mas o nosso deserto tem algumas características. Epá, mas as pessoas agora gostam de ir para a praia. Pois, e as nossas praias são ótimas. E portanto, os soldados americanos tinham estado colocados no Pacífico durante a guerra, trazem o gosto pelo surf. E aí o surf ganha um impulso e a ida para as praias. E depois, tudo isto é uma bola de neve que se vai alimentando. Bom, agora falei em neve, é uma bola de neve que também serve para as estâncias de montanha que não existiam passarem, ou existiam em reduzido número, passarem a se divulgarem e a dizer: não, nós somos um destino de turismo de inverno, nós somos um destino de turismo de verão, de praia, nós somos um destino de turismo cultural, porque temos um conjunto de monumentos, de pontos de interesse, de museus, que passam a ser não só elementos de cultura, mas passam a ser também elementos de divulgação. Talvez mais tarde houve alguém que começou a olhar para a natureza, para o património em espaços rurais, em espaços naturais, e a dizer: bem, há gente que se interessa por isso. É claro que isto ganhou uma enorme divulgação quando os meios de comunicação
mais massificados começaram a estar ao serviço dos territórios. E tivemos as televisões, a rádio, mas principalmente as televisões, e os primeiros grandes influencers a fazerem a BBC, o Sir David Attenborough, por exemplo, o Félix Rodrigues de la Fuente, em Espanha, com o Homem e a Terra, e portanto as pessoas disseram assim, eu quero ir ver isto. Não, eu quero ir àqueles locais. Eu quero... E houve gente que disse, eu vou ali construir um hotel, eu vou fazer ali um turismo, eu vou criar um parque de campismo, eu vou criar rotas pedestres. E portanto, tudo isto foi a máquina do território a funcionar e, em cima dela, a construção de um marketing territorial. E, portanto, é assim esta evolução do marketing territorial, que também se chama place marketing, que acaba por ter o seu significado. Bem, há uma questão que está na ordem do dia da discussão, que é, digamos que aqui o meu ponto final nesta conversa, que tem a ver com o que é que define um território. Bem, o que define um território são os seus valores imutáveis. É verdade. São os seus recursos naturais e culturais aí implantados ao longo do tempo. Muito bem. São, digamos que, os seus fenómenos específicos que há ali e não há noutro sítio. Ou vendo noutro sítio não são bem iguais. Portanto, tudo isto leva-nos a uma palavra, que é a palavra autenticidade. Eu gosto muito desta palavra. Acho que, por exemplo, um território como o Alentejo é um território que, embora gigantesco, não sei se vocês têm a noção, mas o Alentejo são mais de 31 mil km² e, portanto, é 1/3 do território continental português. É apenas isto. E onde só vivem, na melhor das hipóteses, meio milhão de pessoas, 5% da população. Talvez nem isso. O que quer dizer que e não é industrializado, com uma exceção de algumas agroindústrias ou do caso de Sines, com a indústria petrolífera, mas é um território que tem tido poucas alterações ao longo do tempo e, portanto, a preservação de valores culturais, alguns comuns e alguns específicos, o vinho da talha em determinados sítios, os muros de pedra noutros sítios, o cante noutros territórios, a implantação pré-histórica do megalitismo, o mundo romano, um pouco espalhado por todo o território, pontualmente, a influência islâmica, sentida mais a sul. Enfim, temos especificidades sub-regionais e temos uma afirmação global de autenticidade do Alentejo, reconhecida por todos, e grande imagem do marketing territorial. É realmente a região em Portugal, das regiões em Portugal, digamos assim, que tem um marketing territorial mais consistente e mais harmónico, mais harmonioso em toda a sua oferta. Mas a discussão não vem daqui. Até aqui eu acho que estamos todos mais ou menos de acordo. A discussão é a globalização. Então, o marketing, os territórios podem ou não ter coisas iguais ao que existe em todo o mundo. A existência de um McDonald's numa cidade ou numa vila alentejana está a descaracterizá-la ou está a fazer um elo de união com uma marca que é uma marca global? Quando digo isto, digo nas telecomunicações, digo na informática, digo nos automóveis. Digamos que há um conjunto de marcas, há um conjunto de serviços que são globais, que podem ser integrados em espaços, em territórios com grande autenticidade, sem lhes roubar essa autenticidade. E, portanto, o marketing territorial, dando uma visão global, que é o que se pretendia aqui hoje, é precisamente isto. É a capacidade de identificar o que é diferente face a outros territórios e como essa diferença é um valor positivo para a atração
de pessoas. Bem, essa atração de pessoas pode ser para povoamento, pode ser para visitação, turismo, tipicamente, ou pode ser para interesses comerciais, interesses de investimento diversos. Obviamente que hoje vivemos um problema, um paradoxo, que é termos os autarcas, os decisores de um território como o Alentejo, a dizer: nós temos falta de população, nós temos dificuldade em mão de obra, nós queremos que venham para cá viver pessoas, porque precisamos de mais gente, porque temos uma população que está a ficar envelhecida, mas nós não temos casas. Ou as casas que temos estão a preços incomportáveis. É óbvio que estamos a falar de um problema conjuntural, de um problema que tem a ver com uma organização que vai além do marketing territorial, mas que é um ponto a considerar. O marketing territorial é isto, um grande desafio em que todos temos de estar empenhados a fazer o melhor pelos nossos territórios. Não só a fazer, a divulgar, porque só aí é que existe marketing e marketing territorial. O meu nome é José Pedro Calheiros, sou aluno 27.189 do curso do Instituto Politécnico de Beja, do curso de Turismo Sustentável e Bem-Estar, e esta foi a minha contribuição para a cadeira de Planeamento Estratégico e Marketing Territorial, sobre, precisamente, as origens e o percurso do marketing territorial. Obrigado pela vossa atenção.